Ok. Na aula de hoje, vamos falar em derivadas de ordem superior. Ok. Seja f uma função que vai de um subconjunto do R2 em R de classe C infinito. O que significa? Que ela possui todas as suas derivadas parciais e todas as suas derivadas parciais são contínuas. Tá? Então a gente vai colocar aqui algumas notações para poder começar a se acostumar melhor. Então, vocês estavam acostumados com essa notação aqui, ó. Então, se ela é de classe C infinito, ou seja, ela possui todas as suas derivadas parciais e todas as suas derivadas parciais são contínuas, então eu posso calcular a sua primeira derivada. Tá correto? Então, se eu calcular a sua primeira derivada, del f del x, né? Ela existe e é uma função contínua. Então, a partir de agora, eu vou introduzir uma notação para essa derivada. Eu vou chamar ela de fx. Tá? De forma análoga, então, como é uma definição, dois pontos igual, del f del y, eu vou passar a chamar de fzinho y. Tá? Consequentemente, eu posso calcular a sua segunda derivada, né, porque ela é de classe C infinito. Então, se eu for calcular a sua segunda derivada, o que significa a segunda derivada? Eu derivar, por exemplo, em relação a x, a derivada parcial del f del x. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, del, então del 2f, del x, a gente vai colocar del x2. E aí, a partir de agora, eu posso chamar essa aqui de fxx. Ok? De forma análoga, eu posso derivar em relação a y a derivada parcial de f em relação a y. Isso aqui é del 2f del y2. Ou, se você quiser, f y. E aí vai aparecer as derivadas parciais que nós chamamos de mistas. Tá? Que é, por exemplo, eu pegar esta função e derivar ela em relação a, não a x, e sim em relação a y. Então, eu pegaria del f, derivada parcial em relação a y, desta função, del f, del x. Então, aqui vai ficar del 2f, del y, del x. E aqui, como é que você sabe qual é a ordem? Ó? Sempre a derivada mais interna é a primeira letrinha que aparece, ó, fx, derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, fxy. Tá? Mesma coisa, eu posso derivar del f del y em relação a x. Então, vai ficar del x, de que função? Del f del y. Então, isso aqui vai dar del 2f, del x, del y. E aí, como é que eu faço a notação? F, a mais interna, aparece primeiro, fy, depois x. Essa nós chamamos de derivadas parciais mistas de ordem 2. De ordem 2. E a pergunta seria, quando?
fxy é igual a fyx. Ou seja, quantas derivadas parciais mistas vão ser idênticas, né? Resposta: quando a função for definida em um aberto e for de classe C2. Ou seja, possui as segundas derivadas parciais e as suas segundas derivadas parciais são contínuas, né? Isso a gente vai ver já já através de exemplos. E aí eu posso calcular as derivadas, por exemplo, de ordem 3, né? Então, quem seria, se eu fosse derivar em relação a y, del 2f, del x2. Então, ficaria del ao cubo f, del y, del x2. E essa aqui seria f. Primeiro eu derivei em relação a x, depois em relação a x, por último em relação a y. Então seria uma fxxy. Mas eu também poderia derivar esta função aqui em relação a x. Então seria a derivada em relação a x de que função? Da derivada em relação a y, da derivada de f em relação a x. Então essa aqui seria del ao cubo f. Aí aqui del x, del y, del x. Del x, del y, del x. Quem seria essa? Primeira derivada em relação a x, segunda derivada em relação a y, terceira derivada em relação a x. Então uma fxyx. E assim eu posso brincar aqui, né, com várias possibilidades. Por quê? Porque para calcular a derivada em relação à primeira derivada, como a função é de duas variáveis, eu tenho duas possibilidades. Para calcular a segunda derivada, duas possibilidades. Para calcular a terceira derivada, duas possibilidades. Princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2, 8 possibilidades de calcular derivadas de ordem 3, né? Dúvidas? Vamos ver um exemplo. Então, exemplo 1. Seja f de xy igual x ao cubo y dividido por x quadrado mais y ao quadrado, se xy for diferente do vetor nulo. 0, se xy for igual a 0. Calcule del 2f, del y, del x, num ponto 0, 0, e del 2f,
del x, del y, num ponto 0, 0. Então vamos supor que nós não soubéssemos esse resultado ainda, tá? Então vamos primeiramente calcular a primeira derivada dessa função num ponto diferente de zero. Então quem seria del f del x num ponto xy qualquer, diferente de vetor nulo. Então aqui eu poderia aplicar a regra do quociente. Então derivada do numerador em relação a x dá 3x² y vezes x² mais y² menos a primeira função, x ao cubo y, derivada da segunda, que dá 2x. Tudo isso dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, del f del x num ponto xy vai ser igual. Aqui eu tenho 3x² y mais 3x² y ao quadrado. Então vai ficar y ao cubo. Tá? Menos 2 vezes x² y. Dividido por x² mais y² ao quadrado. Então aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar x² y mais 3x² y ao cubo dividido por x² mais y² ao quadrado. Correto? Dúvidas? De forma análoga, eu posso calcular del f del y num ponto xy. Então, derivada da primeira função em relação a y, x ao cubo, vezes x² mais y² menos primeira função x ao cubo y, vezes a derivada do quociente, perdão, derivada do denominador, que dá 2y, dividido por x² mais y² ao quadrado. Aqui vai ficar x² mais x ao cubo y² menos 2 vezes y² x ao cubo. Dividido por x² mais y² ao quadrado. Então daqui eu tenho que del f del y num ponto xy vai ser igual x ao cubo y² menos 2 vezes x ao cubo y². Então vai ficar negativo. Então x² menos x ao cubo y² dividido por x² mais y² ao quadrado. Certo? Isso são as derivadas para pontos diferentes do vetor nulo. No vetor nulo não tem jeito, eu tenho que fazer pela definição, né? Porque se eu for usar essas expressões que eu calculei, né?
Então, como eu quero no ponto 0, 0, vai anular o denominador, isso não vai estar bem definido, né? Então, eu tenho que fazer pela definição. Então, quem é del f del x num ponto 0, 0? Vai ser o limite, quando t vai para 0, de f de t0 menos f de 0, 0, dividido por t. Quem é f de t0? Observa, se o x é t e o y é 0, isso aqui dá 0. 0 dividido por qualquer coisa, porque vai ter um deles que é diferente de 0, vai dar 0. f de 0, 0 é 0. Então vai ficar limite, quando o t vai para 0, de 0 menos 0, dividido por t, isso aqui dá 0. Da mesma forma, del f del y. Limite, quando t vai para 0, de f de 0t menos f de 0, 0, dividido por t. Pelo mesmo motivo, como o numerador é o produto das coordenadas, então como uma delas é 0, isso aqui vai dar 0. 0 dividido pelo número diferente de 0, porque uma delas é diferente de 0. Então vai dar 0. Então vai ficar limite, quando o t vai para 0, de 0 menos 0, dividido por t, isso aqui é 0. Tudo bem? Dúvidas? Se tiverem dúvida, perguntem, tá? Isso tudo aqui é questão de prova para vocês. Isso tudo vai cair na prova de vocês. Ok? Mas não fiz nada ainda, porque o que ele quer é del 2f, del y, del x. Então ele quer que eu calcule, ó, essa criança, que é o f, x, y, num ponto 0, 0. E também del 2f, del x, del y. Então ele quer que eu calcule f, y, x num ponto 0, 0. Tá? Então quem vai ser f, x, y num ponto 0, 0? Vai ser o limite, quando o t vai para 0, tá? Não esqueçam, ó, primeiro eu derivei em relação a x, depois em relação a y. Então eu vou derivar em relação a y esta função, a fzinho x. Então vai ficar fx num ponto 0t menos fx num ponto 0, 0 dividido por t. Ok? Ah, Jamil, eu não gosto dessa notação. Tudo bem. Aí eu posso fazer assim também. Limite, quando o t vai para 0, de del f del x num ponto 0t menos del f del x num ponto 0, 0 dividido por t. É a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Essa aqui nós já sabemos, né? Del f del x num ponto 0, 0, está aqui em cima. Isso aqui dá 0. E del f del x num ponto 0t, del f del x está aqui. X ao quadrado y mais 3x quadrado y ao cubo, dividido por x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Então vamos substituir aqui.
Então, quem vai ser f, x, y num ponto 0, 0? Vai ser o limite quando o t vai para 0. Então, quem é fx? É a derivada em relação a x. Num ponto 0t. X é 0, y é t. Então, eu vou substituir aqui, ó. X é 0, y é t. X é 0, y é t. Então, vai ficar 0 vezes 0 à quarta, t, mais 3x ao quadrado, que é 0. Então, 3, 0 ao quadrado, t ao cubo, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. O x é 0, então 0 ao quadrado, mais t ao quadrado, tá? Menos f de x, primeira derivada num ponto 0, 0, que dá 0. Tudo isso dividido por t. Numerador dá 0, dividido por um denominador que é diferente de 0, então dá 0. 0 menos 0 dá 0. 0 dividido por t dá 0. Ok? Nenhuma dúvida? E aí eu vou fazer a mesma coisa para calcular del 2f, del x, del y. Então, eu quero calcular quem é f, y, x num ponto 0, 0. Isso aqui vai ser o limite quando o t vai para 0. Observe, eu derivei primeiro em relação a y. Agora, para poder calcular a segunda derivada, eu vou derivar esta função, fy, em relação a x. Tá? Então, vai ser o limite de f de 0t, só que a fyzinha, tá? Num ponto 0t, menos fy num ponto 0, 0, dividido por t. Opa, desculpa, eu coloquei o t no lugar errado. Estou derivando em relação a x. Então, primeira coordenada, f de t0. Tá? E agora, quem é f de y num ponto 0, 0? F de y nós acabamos de calcular. Está aqui, ó, del f, del y, num ponto 0, 0, deu 0. Então, basta calcular agora fy num ponto t0. Onde é que está a derivada parcial del f, del y? Num ponto t0. Então, o x é t e o y é 0. Então, vamos substituir aqui. Então, quem é f, y, x num ponto 0, 0? Vai ser o limite quando o t vai para 0. Quem é fy? Fy num ponto t0. Fy é x à quinta, só que o x é t. Então, vai ficar t à quinta menos x ao cubo, o x é t, 0 ao quadrado, porque o y é 0. Então, t ao cubo, 0 ao quadrado, dividido por x ao quadrado, que é t ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 0, dividido por t. Ok?
Então, f yx num ponto 0, 0 é igual. Isso aqui dá 0, então fica t à quinta dividido t ao quadrado mais 0 dá t ao quadrado dá t à quarta. Faltou eu colocar o limite, perdão. Limite, quando t vai para 0, de t à quinta, dividido por t à quarta, dividido por t. Isso aqui é igual. Então, você observa que as derivadas parciais mistas deram diferentes, né? fxy num ponto 0, 0, deu 0. Mas a fyx deu 1 no ponto 0, 0. Quer dizer, mesmo essa função claramente está definida no aberto, né? Porque ela estava definida em todo o R2, né? Mas com certeza essa função não é de classe C2, né? Se você fosse calcular as segundas derivadas parciais dessa função e verificar se ela era contínua, você não conseguiria provar isso. Senão, seria uma discordância com o resultado que nós obtivemos e o teorema que vamos enunciar agora, né? Então, quando as derivadas parciais de ordem 2 mistas são iguais? Somente quando uma função estiver definida no aberto e essa função tem que ser de classe C2, correto? Então, como essas funções, essas derivadas parciais de ordem mista deram diferentes, com absoluta certeza essa função não é de classe C2. Tá? Então, teorema. Seja f uma função que vai de um aberto contido no R2 em R, A aberto e f de classe C2, então fxy num ponto xy é igual a fyx num ponto xy para todo xy pertencente a A. Seja z igual x mais y vezes e elevado a x sobre y. Mostre que x vezes del 2e del x del y mais y vezes del 2e del y2 é igual a 0. Então, ele está pedindo para você verificar que essa função z é solução dessa EDP aqui, né?
Se quisesse colocar naquela anotaçãozinha, né? Isso aqui seria semelhante você fazer isso aqui, ó, chamar isso aqui de z. Ó, vou derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, zyx mais y vezes z, derivar duas vezes y igual a zero. Seria a mesma coisa, tá? Colocar aqui entre parênteses. Então, qualquer uma das notações pode aparecer na prova de vocês. Quer dizer, né? Eu já falei para vocês que eu adoro equações diferenciais parciais, que é a minha formação, né? Então, não tem como na segunda avaliação não cair isso, né? Com certeza vai ter questão disso. Então vamos lá. Primeiro nós temos que calcular. Eu preciso de duas coisas, né? Primeiramente, eu preciso calcular a derivada parcial del z del y, a primeira ordem, né? Para os dois termos aqui, eu preciso da primeira derivada em relação a y. Então vamos lá. Quem é zy ou del z del y? Ali é a regra do produto, tá? Então eu vou derivar primeiro essa função em relação a y, dá 1, vezes a segunda função, e elevado a x sobre y, mais a primeira função, x mais y, derivada da segunda. Derivada de e elevado a x sobre y. A função exponencial aí, ela é uma função estacionária, então vai dar e elevado a x sobre y. Regra da cadeia, vou ter que derivar x sobre y em relação a y. Então, como é que você faz? Ó? X sobre y, linha, é a mesma coisa que xy elevado a menos 1, linha. Tá? Então, esse menos 1 cai. Tá? Você vai subtrair uma unidade, então vai ficar menos 1, menos 2, então xy ao quadrado. Entenderam? Tá? Vou substituir lá. Então, menos xy ao quadrado. Ver o que dá para ajeitar aqui, né? Então, zy vai ficar e elevado a x sobre y, mais, aqui vai ficar menos x vezes x, vai ficar menos x ao quadrado, menos xy, dividido por y ao quadrado, vezes e elevado a x sobre y. Se quisesse, poderia colocar e elevado a x sobre y em evidência. Tá? Então, se você colocar aquele e x sobre y em evidência, vai ficar 1 menos x quadrado menos xy dividido por y ao quadrado. Opa, desculpa. O y ao quadrado só embaixo do... Deixa eu ajeitar aqui. Colocar logo o menos em evidência. Tá? Aí, se quiser tirar o mínimo, né, fazer qualquer simplificação aí, fica a seu critério, tá? Aí agora eu vou precisar também, para calcular esse termo aqui, derivar esta função, que é a derivada parcial del z del y, em relação a x. Tá?
Então vamos fazer isso. Então quem é z, y, x? Então eu vou pegar esta função e vou derivá-la agora em relação a x, tá? De novo, regra do produto, derivada de e elevado a xy, e elevado a xy, regra da cadeia, derivada de xy em relação a x, dá 1 sobre y, vezes a segunda função, 1 menos x² mais xy dividido por y ao quadrado, mais a primeira função, e elevado a x sobre y, vezes derivada dessa função em relação a x. Derivada de 1 dá 0, menos derivada de x² mais xy. Ó, isso aqui é uma constante, então vai permanecer esse y ao quadrado. Então, derivada de x² dá 2x, e derivada de x vezes y dá y. Tudo bem? Vocês estão acompanhando, com certeza? Tá? Derivei 1, dá 0. Esse menos, ó, ele está em evidência, por isso que ele está aqui fora da fração. Então, todos os termos aqui estão positivos. Derivada de x² dá 2x, e derivada de xy dá y, porque eu estou derivando em relação a x. Isso aqui é uma constante, ó, tá? Então, ela permaneceu. Agora, eu preciso derivar novamente del z, del y em relação a y de novo, para poder calcular a segunda derivada. Então, eu vou pegar esta função aqui, ó, e vou derivar em relação a y. Então, quem é z, y, y? Derivada da primeira função em relação a y, nós já temos lá em cima o resultado, né, da e elevado a x sobre y, vezes menos x sobre y ao quadrado, vezes a segunda função, que é 1 menos x² mais xy dividido por y ao quadrado, mais a primeira função, e elevado a xy, vezes a derivada da segunda, derivada dessa função em relação a y, tá? Então, observem, aqui, ó, derivada de 1 dá 0. Se você não quiser fazer a regra do quociente aqui, você poderia passar esse y ao quadrado para o numerador, trocando o sinal, para ficar mais rápido a tua operação, tá? Então vamos fazer isso só para não ficar muito extensa a conta. Então, ó, quem seria essa expressão aqui? Seria x² mais xy vezes y elevado a menos 2 com sinal negativo. Tá? Esse quociente aqui. Tudo bem? Então, isso aqui seria igual a menos x² y elevado a menos 2 mais x vezes y vezes y elevado a menos 2, y elevado a menos 1. Tá? Agora eu vou derivar essa função, tá? E vou colocar aqui. Então, derivada de 1 dá 0, tá? E agora eu vou derivar essa função aqui. Então, vai ficar menos derivada de x² y elevado a menos 2. Esse menos 2 cai, então vai ficar menos 2, x ao quadrado y elevado a menos 3. Tá? Derivada desse aqui, ó, esse menos 1 cai, então vai ficar menos xy elevado a menos 2.
tá? Derivei como se fosse uma potência e não um quociente. Então, quem é z, y, y? Então, aqui vai ficar e x sobre y. Vamos ajeitar aqui, né? Eu posso colocar logo tudo em evidência. Que aqui, ó, tudo é negativo, então vai ficar positivo. Então, vamos colocar esse e elevado a x sobre y em evidência. Vou abrir o colchete. Então, vai ficar, ó, primeiro com primeiro, menos xy ao quadrado, menos com menos, mais. Vai ficar x vezes x quadrado, tá? Vai ficar x ao cubo, mais x vezes xy, x quadrado y. Y ao quadrado vezes y ao quadrado, y à quarta. Tudo bem? Mais, menos com menos dá mais, então vai ficar 2x quadrado y ao cubo, mais x y ao quadrado. Ok? Sim ou não? Vocês não têm dúvida mesmo? Com certeza, está todo mundo entendendo? Tá bom. Aí esse termo cancela com esse. E agora eu vou pegar o resultado lá e vou substituir na minha expressão. Então, ó, é x vezes a derivada de ordem 2 mista, del x, del y. Então vai ficar x vezes... Quem é del 2z, del x, del y? Está aqui. zyx. zyx, eu tenho o resultado, né? É essa expressão inteira. Então eu vou tentar simplificar aqui um pouquinho também. Então, quem é zyx? Vou colocar e elevado a x sobre y em evidência. E vamos ver o que dá. 1 sobre y vezes 1. 1 sobre y. Menos. Esse y vai passar multiplicando para cá, então vai ficar menos x ao quadrado mais xy dividido por y ao cubo. Mais com menos, menos. 2x mais y dividido por y ao quadrado. Ok? Tudo bem até aí, com certeza? Tá? Então vai ficar x vezes del 2z, del x, del y. Quem é zyx? Zyx deu exy vezes 1 sobre y menos x quadrado mais xy dividido por y ao cubo menos 2x mais y
dividido por y ao quadrado. Fecha parênteses. E fecha colchete aqui. Mais y vezes del 2e del y2. Está aqui. E elevado a x sobre y. Vezes o que está dentro, ficou x ao cubo mais x quadrado y. Mais x quadrado y, dividido por y à quarta. Mais 2x quadrado y ao cubo. Nenhuma dúvida mesmo? Eu vou precisar apagar o quadro do meio. Se tiver algum erro, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Tudo certo? Que bom. Vou apagar o quadro do meio, tá? E agora? Eu vou multiplicar esse x por esse termo todinho aqui de dentro, tá? E elevado a x sobre y, eu vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a ex sobre y. E vamos ver o que vai dar esse cochete gigantesco. Tem que dar zero, né? Então, vamos lá. X vezes 1 sobre y. X sobre y. X vezes x ao quadrado. Então, menos x ao cubo, tá? Mais x quadrado y, dividido por y ao cubo, menos x vezes esse termo. Então, 2 vezes x ao quadrado mais yx, dividido por y ao quadrado, mais y vezes esse termo. Mais yx ao cubo, mais x quadrado, y vezes y ao quadrado, dividido por y à quarta, mais 2x quadrado y, dividido por y ao cubo. É bom que aqui já simplifica, ó. Esse termo já vai cortar, ó. Y com y ao cubo dá y ao quadrado. Aí vai ficar 2x quadrado y ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2x quadrado y ao quadrado. Então vai cancelar esse com esse. Tá? Agora vamos tentar verificar para cancelar os demais, né? Um y daqui com y à quarta vai ficar y à terceira. Aí vai ficar x ao cubo, y ao cubo, positivo. Aqui eu tenho menos x ao cubo, y ao cubo, negativo. Tá? Aqui, mais y vezes x dividido por y ao quadrado, ó, um y cancela. Vai ficar mais x sobre y, só que com sinal negativo, menos x sobre y. Aqui eu tenho mais x sobre y, então cancela.
E aí só preciso verificar então os termos que sobraram. Sobrou esse termo e sobrou esse termo, tá? Esse termo aqui é x quadrado y ao quadrado dividido por y à quarta. Então, eu já simplifiquei lá. Então, vou colocar aqui o 4 de novo. Ó, x quadrado y ao quadrado com y à quarta. Então, vai cancelar esse 2 com 2 daqui. Vai ficar x quadrado y ao quadrado. E aqui, ó, 1y com y ao cubo vai cancelar. Vai ficar y ao quadrado. Então, x quadrado y ao quadrado. Só que esse é positivo, esse é negativo. Então, vai ficar exy vezes 0, que é 0. Certo? Dá trabalho, mas é fácil. Então, realmente, essa função é solução daquela EDP, né? Então, já que vocês não têm dúvida, então vamos falar sobre máximos e mínimos. Provavelmente, né, esse vai ser o último assunto até a prova de vocês, né? Acredito eu que eu vou demorar aí umas 2 aulas para terminar isso. Então, quarta e segunda, que aí na outra quarta é revisão, e aí depois é a prova de vocês. Então, possivelmente a matéria da prova até aí, né? E aí depois fica só a parte de integrais múltiplas para a terceira avaliação. Então, seja f uma função que vai de um subconjunto do R2 em R, A aberto, E x0, y0, pertencente a A. Dizemos primeiro, x0, y0 é um ponto de máximo global se para todo x, y pertencente ao domínio da função, f de x0, y0 é maior ou igual que f de xy. Dois. x0, y0 é um ponto de máximo em B. Se para todo x, y pertencente a B, f de x0, y0 é maior ou igual que f de xy. Onde, claro, B é um subconjunto do domínio da função.
3. X0, Y0 é um ponto de máximo local. Se para todo xy pertencente ao domínio da minha função, interceptado com uma bola de raio epsilon e pontos e centro x0, y0, eu tenho que f de x0, y0 é maior ou igual que f de xy. E aí eu posso fazer as mesmas coisas considerando o ponto de mínimo. Então iria aparecer o I', né? Que seria a mesma coisa, só que agora para ponto de mínimo. Então, x0, y0 é um ponto de mínimo global. Ah, perdão. Faltou uma coisinha. E o valor de f de x0, y0 denominamos de valor máximo. Tá? Então a gente diz que o ponto x0, y0 é um ponto de máximo. E o valor da função nesse ponto chamamos de valor máximo. Tá? Que é a imagem, né? Então o domínio a gente chama de ponto de máximo. E a imagem desse ponto nós chamamos de valor máximo. Tá? Agora sim, meu I', x0, y0 é um ponto de mínimo global se para todo xy pertencente ao domínio de f, f de x0, y0 é menor ou igual que f de xy. Dois linha x0, y0 é um ponto de mínimo em B se para todo xy pertencente a B eu tenho que f de x0, y0 é menor ou igual que f de xy. Três linha x0, y0 é um ponto de mínimo local se para todo xy pertencente ao domínio de f interceptado com uma bola de raio epsilon e centro x0, y0, f de x0, y0 é menor ou igual que f de xy.
e o valor de f de x0, y0 é denominado de valor mínimo. Vou pegar alguns exemplos para você começar a se acostumar com as definições. Uma observação antes de eu começar os exemplos. Os pontos de máximo e mínimo de uma função são denominados de extremantes. Exemplos. Primeiro, seja f de xy igual a 1 dividido por x² mais y² mais 1. F possui um ponto de máximo global Então, o que é um ponto de máximo, né? É um ponto que tem a maior imagem, né? A maior imagem. Ponto de mínimo, menor imagem. Então, ele está perguntando se essa função possui um ponto de máximo. Global, tá? Sim. Por quê? Porque observem, isso aqui é um quociente de duas funções. O numerador é 1, o denominador é x² mais y² mais 1. Como esse termo é positivo e o valor que está no numerador está no denominador, então isso quer dizer que o denominador é sempre maior que o numerador. Correto? Então, o denominador é sempre maior que o numerador. Então, como o denominador é sempre maior que o numerador, nós já sabemos que essa função ela é limitada. Tá? Limitada por 1. Tá? Se ela realizar o valor 1, né, para algum ponto, esse ponto é o candidato a ser o ponto de máximo global. Né? Se ele estiver no domínio da sua função. E aí é só você verificar. Tem algum ponto que tem imagem 1? Então vamos primeiro entender, né? Então, por que eu falei que essa função ela é limitada? Porque o denominador dela é maior do que o numerador. Por que o denominador é maior do que o numerador? Porque o que tem no numerador tem no denominador mais um termo positivo. Tá? Então ela é limitada por 1. Então se ela é limitada por 1, a maior imagem que ela tem é 1. Tá? A maior imagem que ela vai ter é 1. E qual vai ser a menor imagem? A maior é 1. E a menor?
A maior imagem é 1. E a menor imagem? Qual é a menor? 0. Por quê? Por que 0? Porque o numerador é positivo, o denominador é positivo. Quociente de duas coisas positivas é positivo. Né? Então, quer dizer, o menor valor que ela pode ser qualquer valor positivo entre 0 e 1. Né? Agora, será que esse 0 é fechado? Ou é aberto? Então, para você saber se é aberto ou se é fechado, você tem que encontrar um ponto que realiza esses valores. Tem algum ponto que tem imagem 1? Tem. Quem é? 0, 0, né? Ó, f de 0, 0 vai dar 1 dividido por 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1, que isso aqui é 1. Então, automaticamente, o 0, 0 é o ponto que tem a maior imagem. Então, se ele é o ponto que tem a maior imagem, então eu posso afirmar que f de xy é menor ou igual que f de 0, 0, que é igual a 1 para todo xy no domínio dessa função. Correto? Se ele está assumindo a maior imagem. Aí eu pergunto para vocês, tem algum outro ponto que tem imagem 1? Que não seja o 0, 0? Não. Então, se ele é o único ponto que satisfaz isso, então eu posso afirmar que 0, 0 é um ponto de máximo global. Ou seja, ele é o maior de todos. Ele é o que tem a maior imagem. Correto? 0, 0 é um ponto de máximo global. E o que eu posso falar sobre o valor 1? E o que é 1? E 1 é o quê? O que o 1 é? 1 é a imagem do ponto 0, 0. O que eu posso falar sobre 1? Como é que a gente denomina 1? Como? 0, 0, que é o domínio, a gente chama de ponto de máximo. E a imagem a gente chama de quê? Valor máximo. Então, 1 é o valor máximo. Correto? Aí você observa, e ele vai ter um ponto de mínimo global, ele só teria um ponto de mínimo global se você encontrasse, como vocês falaram, né, a menor imagem seria o 0. Se esse 0 fosse fechado, ou seja, se tivesse algum ponto que realizasse imagem 0, com certeza ele seria o candidato a ponto de mínimo. Mas você observa que não tem nenhum ponto que vai ter imagem 0. Então, o conjunto imagem dessa função é de 0 aberto até 1 fechado. Então, ele não realiza o 0. Então, o 0 não vai ser um ponto de mínimo aí global. Tá? Ele vai ter um ponto de máximo global, mas não vai ter um ponto de mínimo global. Dois. Seja f de xy
igual a x² mais y². Nosso paraboloide aí, né? F possui ponto de mínimo global. Tá? Resposta: sim, também. Né? Ó, mesmo motivo. X² é um termo positivo, y² também é um termo positivo. Soma de dois termos positivos é positivo. Então, o menor valor que essa função pode assumir é zero. Correto? Aí eu pergunto, tem algum ponto que realiza o zero? Tem. Se você for calcular a imagem de 0, 0, vai ficar 0² mais 0², que é zero. Então, como tem um ponto que realiza o menor valor, então a gente pode dizer que f de 0, 0, que é 0, é menor ou igual que f de xy para todo xy. Correto? Com isso, a gente está dizendo que 0, 0 é um ponto de mínimo, porque ele tem o menor valor global. E o valor zero é denominado de valor mínimo. Então, o elemento do domínio a gente chama de ponto de máximo ou mínimo. O elemento da imagem a gente chama de valor máximo ou valor mínimo. Tá? Ó, esse aqui é o nosso paraboloide. Então, deixa eu mostrar no Maple. Então, aqui está o paraboloide, x² mais y². Então, ó, este pontinho aqui embaixo, ó, é o ponto que tem a menor imagem, né? Que é justamente no zero. O ponto 0, 0 tem a menor imagem, que é o zero. Então, a gente chama esse ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Aí você fala assim, ah, mas ele não tem... Esse é um ponto de mínimo global. Por quê? Porque não tem nenhum outro ponto que tem uma imagem menor do que a dele. Só que observem que você pode ter vários pontos de máximo ou de mínimo numa mesma função. Exemplo aqui, ó. Olha só. Esse aqui, ó. Esse cara bem aqui é um ponto de quê? De máximo ou de mínimo? Máximo, correto? Só que como não dá para ter noção se esses daqui, ó, pelo gráfico, eles estão mais altos, ó, do que esse aqui. Então eu poderia dizer que isso aqui é um ponto de máximo o quê? Local. Tá? Mesma coisa, esse pontinho bem aqui, ó. Pelo gráfico, parece que esses pontos aqui estão abaixo dele. Então esse ponto seria um ponto de quê? De mínimo. Mas mínimo o quê? Local. Correto? Aí você vai dizer, mas só vai ter ponto de máximo ou de mínimo local nesses bicos? Não. Porque, por exemplo, se você chega aqui, ó, aqui tem um aspecto de uma parábola, ó, bem aqui, ó. Então, numa vizinhança desse pontinho aqui, ele também vai ser um ponto de mínimo.
Por quê? Porque na vizinhança dessa curva aqui, ó, que parece uma parábola, tá? Esse ponto aqui, com certeza é o que tem a menor imagem. Então a gente também vai chamar ele de um ponto de mínimo. Só que local. Naquela localidade, naquela regiãozinha ali, ele é um ponto de mínimo. Então, quer dizer, máximos e mínimos globais existem, mas não é toda a função que tem um máximo e um mínimo global. Agora, máximos e mínimos locais pode ter uma infinidade, correto? Numa determinada região que você analisa ali, tem um ponto de máximo ou de mínimo naquela região, correto? Eu posso aqui fazer uma rotação para você entender melhor. Olha só, esse aqui era o gráfico que estava lá anteriormente, ó. Se eu rotacionar aqui, agora dá para você ter uma noção, ó, que realmente aquele pontinho lá, ó, não era um máximo global, tá? Porque olha só, esses pontos aqui todinhos, ó, tem maior imagem do que ele lá no meio. Então ele seria um ponto de máximo local, correto? Mesma coisa esses pontos de baixo, ó. Dá para você ter noção, ó, isso é como se fosse tipo uma cadeirinha, né? E aqui as pernas da cadeira, ó, e aqui como se fosse o assento, né? Então esse pontinho aqui, ó, ele não encosta no chão. Aqui estão as perninhas, ó, né? Então aqui é um ponto de mínimo? É, mas não é um ponto de mínimo global, é um ponto de mínimo local, tá? Você imagina, né? Para você ver como eu sou bonzinho, né? Podia ter colocado isso aqui na primeira avaliação para você desenhar, né? Olha só. Já pensou? Né? Aí você vai dizer, qual é essa função que dá essa criança aí? Só menos x ao cubo mais 3x dividido por y ao quadrado menos 1. Né? É essa que dá essa gráfico dessa criança. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo aqui. Não. Então vamos lá, falar um pouquinho mais sobre a teoria. Seja f uma função que vai de um subconjunto do R2 em R, A aberto, E, x0, y0, um extremante de f. O que significa um extremante? Quer dizer que ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Suponhamos que x0, y0 é ponto de mínimo. Ou seja, o que significa? Que f de x0, y0 é menor ou igual que f de xy. Tá? Um ponto de mínimo. Defina a função g de x como sendo f de xy0 e h de y como sendo f de x0, y. Tá?
Então vamos ver uma coisa. Então quem é g de x0? G de x0, observe que g de x0 é igual a f, vou substituir o x por x0, então vai ficar f de x0 e y0. Tá? Ó, pela minha definição, quem é g de x0 é f de x0 e y0. Tá? Isso aqui é menor ou igual. Por que menor ou igual? F de x0 e y0 é menor ou igual. Por quê? Porque eu disse que x0 e y0 é um ponto de mínimo. Que f de xy para todo xy. Mas se é para todo xy, eu posso pegar um xy específico. Então, para todo, f de x, y0. Vou repetir, hein, que esse passo é importante. Eu disse que x0 e y0 é um ponto de mínimo. Então, quer dizer que f de x0 e y0 é menor ou igual que f de xy para todo xy no domínio dessa função. Se é para todo o domínio, então eu posso escolher para um conjunto específico. Então, o que eu fiz? Quem é g de x0? G de x0 é igual a f de x0 e y0, que é menor ou igual que f de xy para todo x e para todo y. Só que eu não quero para todo x e para todo y. Eu quero para todo x, mas para um y específico. Se vale para todo y, para um y específico continua valendo. Correto? Então, para todo x. Agora, só que quem é f de x, y0? F de x, y0 é g de x. Então, olha o que eu acabei de provar. Então, isso implica que g de x0 é menor ou igual que g de x para todo x. Então, eu acabei de provar que x0 é um ponto de mínimo para essa função g. Para essa função g, que é uma função real, né? Então, x0 é ponto de mínimo de g. Correto? Tá? Da mesma forma, eu posso fazer para h, né? Quem é h de y0? H de y0 é f de x0, y0, que é menor ou igual que f de x0, y, para todo y. Só que quem é f de x0, y? É h de y. Daqui eu tiro que h de y0 é menor ou igual que h de y para todo y. Então, isso quer dizer que y0 é ponto de mínimo de h. Agora, como h e g são funções reais, eu posso trazer todo o resultado que vocês conhecem de cálculo 1 para funções reais. Um ponto de máximo ou um ponto de mínimo lá em cálculo 1 significa o quê? Que a primeira derivada é quanto? 0. Não é isso? Então, eu já sei que a primeira derivada dessa função é 0. Então, quem é g' de x0? G' de x0 vai ser 0. Por quê? Porque ele é um ponto de mínimo. Ou de máximo, tanto faz. Correto? Tá? Só que quem é g' de x0? Isso aqui é o limite quando x tende a x0 de g de x menos g de x0 dividido por x menos x0. Ou, se você quiser de outra forma, limite quando h vai para 0 de g de x0 mais h
menos g de x0 dividido por h. Tá? Fazendo uma mudança de variável. Então, 0, que é igual a g' de x0, vai ser igual ao limite quando h vai para 0. Quem é g de x0 mais h? G de x0 mais h é f, ó, g de x0 mais h. Então, onde tiver x, eu vou colocar x0 mais h. Então, vai ficar f de x0 mais h. y0 menos g de x0, f de x0, y0, dividido por h. Aí agora eu pergunto para vocês, e o que é isso aqui? Definição do quê? Da derivada parcial. Então, olha o que a gente acabou de provar. Del f del x num ponto x0, y0. Nós acabamos de concluir que se um ponto ele é extremante, então a derivada parcial del f del x num ponto x0, y0 é igual a zero. Correto? E aí eu posso fazer a mesma coisa para h. Como y0 é ponto de mínimo de h, então h' de y0 é 0, tá? Que é o limite quando t vai para 0, de h de y0 mais t, menos h de y0, dividido por t. Que isso é 0, vai ser igual ao limite quando t vai para 0. Quem é h de y0 mais t? Então, onde tiver y, eu vou colocar y0 mais t. Então, vai ficar f de x0, y0 mais t, menos f de x0, y0, dividido por t. Só que isso nada mais, nada menos que a definição de derivada parcial del f del y num ponto x0, y0. Então, isso implica que del f del y num ponto x0, y0 também é zero. Então, quer dizer que o mesmo resultado que vocês tinham lá em cálculo 1 vale para cálculo 2. Então, toda vez que você quiser encontrar um extremante, né, basta você calcular a primeira derivada e igualar a zero. Igual como você fazia em cálculo 1. Por quê? Por que nós conseguimos provar isso? Porque se você é um extremante para uma função de várias variáveis, você também é um extremante para uma função de uma variável, quando você fixar todas as outras variáveis e deixar só uma variando. Correto? Aí você recai numa função de uma única variável. A ideia é como se você estivesse fazendo... Porque o que é a derivada parcial? Porque se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, a derivada parcial é quando a função varia apenas numa direção, ou na direção x ou na direção y. Então é como se você pegasse o gráfico de uma superfície e cortasse ela, interceptasse com um dos planos. E aí, automaticamente, por isso que ela vai continuar sendo um ponto de máximo ou de mínimo para aquelas curvas. Porque uma superfície, nada mais, nada menos, é uma reunião de curvas. Né? Correto? Então, vamos colocar essa observação antes de terminar a aula.
Então, observação. Se x0, y0 é um extremante de f, então del f, del x num ponto x0, y0, que é igual a del f, del y num ponto x0, y0, que é zero. Então foi isso que nós acabamos de provar ali. Então se você tem um ponto que ele é extremante, automaticamente as primeiras derivadas parciais são nulas nesse ponto. Correto? Isso aqui, gente, é uma condição necessária, tá? Quer dizer que se ele é extremante, as derivadas parciais são nulas. Mas isso não quer dizer que se as derivadas parciais são nulas, ele tem que ser um ponto de máxima ou de mínimo. Isso é só uma condição necessária. Lá em cálculo 1, não. Né? Perdão, lá em cálculo 1 a mesma coisa. Você tinha, toda vez que você igualava as derivadas parciais a zero, né? Isso não quer dizer que ele seria de máximo ou mínimo. Ele seria um candidato, porque lá tinha uma opção dele ser um ponto de inflexão. Também. Aqui vai ter um ponto também de inflexão, só que a gente não vai chamar de ponto de inflexão. É um ponto que a gente chama de ponto de Sella, que é quando ele não é nem máximo e nem mínimo. Né? Aí ele vai ser chamado de um ponto de Sella. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Obrigado e até quarta-feira.